explica para a gente assim, quando é que a gente precisa ter uma atenção, né? O limite ali entre o que é o fisiológico, uma resposta esperada, que já está sendo ultrapassado por um limite patológico, ou mesmo que talvez tenha uma doença de base que estava sendo ali subdiagnosticada, né? Ou não diagnosticada, entendendo que às vezes era um coração de atleta e às vezes não. Às vezes o paciente tinha uma doença cardíaca. Primeira coisa, gente, por isso que o paciente precisa de médico, né? Então, assim, se a gente faz o esporte bem feito, se a gente zela por uma prática médica bem feita, tenha um médico de confiança para cuidar da sua saúde, certo? Então, as coisas são feitas de acordo com a ciência e com todo o conhecimento que a gente vai adquirindo. É, as alterações fisiológicas, vamos pensar no esporte de endurance, que acho que é o grande foco aqui da nossa aula, é onde a gente tem os maiores estudos científicos. Os esportes de endurance, eles vão dilatando o coração, eles vão gerando uma bradicardia, que é uma diminuição da frequência cardíaca, eles podem gerar um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, que são alterações eletrocardiográficas fisiológicas, tá? Podem até gerar um bloqueio de segundo grau, com um tipo que chama MODIP-1, que é fisiológico também, que não é motivo para desespero. Só que, se o atleta não é bem conduzido, se ele está em constante overtraining, se ele está em constante estresse oxidativo, se ele está em constante ciclo de maratona de Ironman e não para e não dá um descanso, ou se ele tem uma miocardite, ou se ele tem alguma doença que desfavorece a saúde cardiovascular, ele pode descompensar. Então, o que era fisiológico, o que não era doença, vai virar doença. Lógico. Exatamente. Por isso, esse atleta precisa de seguimento. Não tem jeito da gente cuidar de um atleta de endurance com uma consulta ao além. Ah, consultei uma vez, tá ótimo. Não, senhor. A gente tem que ter um segmento e uma vigilância desse atleta. Principalmente porque agora, né, hoje em dia, esses tempos recentes, a gente teve a pandemia, a Covid, que alertou muita gente para muita coisa. Cuidado, né? Cuidar mais da saúde. As pessoas estão cuidando mais da saúde. Pelo menos uma coisa boa tem que ter no meio de tanta coisa ruim. E viu-se que realmente existiam alterações. Então, fugindo um pouquinho rapidinho. Eu peguei muito atleta meu de endurance de alta performance, que a gente vai discutir isso para frente, que a gente fazia ressonância cardíaca, eles já tinham pontinhos de fibrose no coração. E aí, na minha cabeça, eu falava assim, será que esse alta intensidade, esse tanto de atividade física que esses atletas faziam já não estava gerando alguma inflamação do músculo cardíaco? Ou será que isso é só do Covid? Coisa nova do Covid. Então, são coisas que a gente tem que pensar a respeito e precisa vigiar. E algumas coisas a gente não vai ter resposta, né? Exato. E a zona cinzenta é a zona mais difícil. O que é a zona cinzenta? É a gente saber se o que está acontecendo é normal ou se é doença. E o que a gente faz quando a gente tem dúvida? A palavra-chave, o mais importante que a gente tem que fazer. Isso nós não combinamos. Ó, que você passou na prova agora. Não, mas não foi combinado. Não sei o que você está pensando. Destreino. Destreino. Então já entra como se fosse o tratamento, né? Ou uma forma de dar o diagnóstico. Sim. Né? Se eu tenho dúvida se essas alterações que o meu atleta está apresentando, né? Algumas dilatação cardíaca, alguma área de fibrose, a ressonância, alguma alteração eletrocardiográfica, ou já uma hipertrofia no miocárdio, no caso do treino de força, para eu entender se aquilo é secundário, né, aos treinos, seja o treino de força ou seja o treino aeróbico de endurance, é o que a Ana falou. A melhor forma é eu propor um destreino. Então eu peço para esse atleta parar de treinar, não é fácil, muitos vão querer trocar de médico. Eles vão trocar de médico. Trocar de médico, mas depois voltam. Com rabinho entre as pernas. Você pede para treinar. O certo é destreino. Então, 12 semanas, 12 a 16 semanas sem treinar, e aquilo que for secundário, né, o que for realmente coração de atleta, secundário ao treinamento aeróbico de endurance de grande volume, ou ao treinamento resistido de força, né, também intenso e de grande volume, vai reverter. Né? Talvez não reverta 100%, mas nós vamos ver alterações. Redução da dilatação cardíaca, redução da hipertrofia da parede miocárdica, talvez uma regressão das alterações eletrocardiográficas. Então, isso é uma dica, né? E é o que deve ser feita a conduta correta quando você quer esclarecer. Destreina que o que for coração de atleta vai modificar. Talvez não totalmente, mas em parte. Não modificou com o destreino, então talvez a gente esteja lidando com uma condição prévia desse indivíduo, né? Não decorrente dos esportes, não é um coração de atleta e talvez ele tenha uma patologia de base que não havia sido diagnosticada. Por isso que depois vai ter outro episódio de pré-participação, porque uma avaliação pré
Participação é muito E importante para a morte gente tirar súbita, esse né? viés. E E morte morte súbita em súbita. atleta, porque nós estamos falando aqui de condições que levam à morte súbita, né? Exato. Ficam, às vezes, camufladas por um possível coração de atleta, mas são de potencial risco para o atleta e levam à morte súbita.